pessoal, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom ter você começando aí uma segunda-feira, graças a Deus, 22 de maio. Que bom ter você aqui conosco, participando aí do nosso canal. E você, viu lá nosso breve estudo devocional lá, falando sobre o capítulo 28 de Samuel? Então veja lá se você ainda não viu, vale a pena. Outra coisa, é muito bom ter vocês participando. Eu fiquei muito feliz com a Paulinha colocou aí no nosso canal, né, que o versículo menor da Bíblia é Jesus chorou, né? Então, na verdade, ele é o menor versículo que tem uma mensagem, né? Jesus chorou é uma mensagem importante, por sinal. E é um versículo menor da Bíblia que tem uma mensagem. Mas na Bíblia que eu utilizo, que é a que eu gosto, né, a versão que eu gosto, que é a RA, a Revista e Atualizada, o menor versículo dela está em Jó, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: disse Jó. São só duas palavras também, como Jesus chorou, porém são menores as palavras, né? Disse Jó, sai menor. Na Revista e Corrigida já ele sai grande, né? E não lembro como que ele... E falou Jó e disse, alguma coisa assim. Então é bem grande o versículo. Então é essa daí, como disse ela, né? É uma grande oportunidade que a gente tem para passar algumas coisas, conteúdos da Bíblia, né? Como disse ela, curiosidades da Bíblia, algumas curiosidades da Bíblia. E se você tem alguma curiosidade também que quer passar para a gente, pode passar. Se você tem alguma dúvida sobre alguma curiosidade, pode perguntar e nós vamos então respondendo. Então, Jesus chorou é considerado o menor versículo da Bíblia com uma mensagem. Mas o menor versículo da Bíblia mesmo está em Jó, capítulo 3, versículo 2. Disse Jó. E vamos que vamos, hoje é 22 de maio, nós vamos começar segundo Samuel. E nós vamos começar lendo a introdução e autoria e data do livro, tá bom? Vamos lá, segundo Samuel, introdução. Os dois livros de Samuel formavam um só livro no texto hebraico. O livro foi dividido em dois pela primeira vez na Septuaginta, uma tradução feita do hebraico para o grego no século III a.C., por exegetas judeus de fala grega, sendo denominados Primeiro Reino e Segundo Reino. Já Primeiro Reis e Segundo Reis eram o Terceiro Reino e o Quarto Reino. O livro de 2 Samuel ressalta a restauração da ordem através de um rei escolhido por Deus. O livro também registra o estabelecimento do centro político do reino em Jerusalém. Davi reina primeiramente em Judá, depois sobre todas as tribos de Israel unificadas. A finalidade do registro por escrito da história de Israel é a preservação da memória de uma nação. No período que, segundo Samuel, abrange a graça de Deus, parece brilhar. No período que, segundo Samuel, abrange a graça de Deus, parece brilhar de forma especial. Em relação à conduta errônea de Davi, sua atitude foi digna de morte, mas ele foi perdoado. O livro parece mostrar que Davi, um rei que era o homem segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13:14, não estava imune aos terríveis erros e problemas. Os livros históricos sempre são relatos de períodos específicos, vividos pelo povo de Israel. Assim, seu objetivo é tanto preservar a história da nação. São dirigidos em primeiro lugar a ela, como também servir de exemplo tanto positivo quanto negativo para as gerações futuras, chegando aos dias atuais. O autor do livro é desconhecido, mas, segundo a tradição, segue a mesma linha de raciocínio para os capítulos finais de 1 Samuel, provavelmente Gade e Natã.
Os fatos relatados indicam a proximidade e a familiaridade de seus autores com a época. O período mais provável para a produção do livro parece ser o mesmo de 1 Samuel, já que não havia essa divisão na sua produção original especificamente. 2 Samuel abrange o tempo do reinado de Davi. É bastante razoável indicar Jerusalém como lugar de composição do livro, principalmente em vista de suas evidências internas. Então, vamos que vamos agora para a leitura. Leremos o primeiro capítulo de 2 Samuel, do versículo 1 até o segundo capítulo, versículo 11. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. No terceiro dia apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto ao chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: Escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram. Saul e seu filho Jonatas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: Aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerras e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. Ele perguntou: Quem é você? E eu respondi: Sou amalequita. Então ele me suplicou: Venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida, tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes. Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, um amalequita, que vive em sua terra. Davi perguntou: Como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou: Mate-o. O soldado feriu o amalequita com sua espada e o matou. Davi disse: Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como o Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes! Não contem essa notícia em Gate, não a proclamem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha! Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas! Quanto eu o estimava! Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes! Estão mortos, despojados de suas armas. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: Devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: Para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Esse estrondo foi fogos, viu, gente? Aqui, gente, muitas pessoas
costumam afirmar que Davi e Jonatas tiveram um relacionamento homossexual por causa disso que ele disse aqui. Só que jamais eles tiveram algum tipo de relacionamento dessa maneira, né? Tanto é que eles nem viviam muito perto um do outro. Mas ele tinha um amor imensurável por ele, né? Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam em suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Maanaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo Israel, o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. João capítulo 12, de 20 a 50. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu filho e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim,
nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Muitos fazem isso, né? Não assumem abertamente a sua fé por causa dos homens, das pessoas. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Salmo 118, 19 a 29. Abram para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por elas. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Provérbios 15, 27 e 28. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca do perverso transborda de palavras maldosas. Vamos, portanto, encerrando assim nossa leitura de hoje, segundou, né? Dia de trabalhar, e vamos que vamos. Muitos fogos sendo soltos aqui na cidade. É aniversário da cidade. Aniversário da cidade? Não sei se é aniversário da cidade. Não sei, fala aí quem é daqui. É isso aí, gente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Filipenses 4:8. Gente, não sei se é aniversário da cidade, mas está tendo uma festa na cidade, chama Festa do Carreiro, tá? E tá se estendendo aí. Eu sei que hoje é feriado aqui na cidade, segundou. Vamos que vamos, gente. Deus é justo e bom. Vamos? Deus abençoe.